O negócio dos sonhos de hoje vem do interior de São Paulo com potencial de ganhar o país. A Ferdorf é uma empresa especializada na fabricação de máquinas CNC e nasce do empenho de um empreendedor nato, que desenvolveu o dom para os negócios ainda muito cedo, na escola. Para ele, o sucesso não tem fronteiras e os objetivos são superados com muita persistência e capacitação. Confira! Meu nome é Felipe, sou o atual CEO da Ferdorf, sou formado em Engenharia de Controle e Automação, técnico em Eletroeletrônica, estou cursando o MBA em Marketing e Gestão de Imagem. Quando eu fiz técnico em Eletroeletrônica, eu fiz bem emburrado, porque eu queria fazer agronomia ou medicina, qualquer coisa assim, e não entendi o porquê que eu entrei em técnico em Eletroeletrônica. Então dali comecei a ter a paixão por essa parte. Meu pai que vinha do setor metalúrgico, então eu vivia máquinas também, né, quando ia aos serviços do meu pai. E aquilo lá começou a me apaixonar, comecei a ficar apaixonado por máquinas, apaixonado por automação. Inclusive fui convidado pelo Senai, que foi onde eu fiz meu técnico, para poder participar das Olimpíadas. Nessas Olimpíadas eu tive que encerrar porque comecei a estagiar também numa empresa de automação. E quando eu fui ver, eu já estava entrando numa faculdade também de controle e automação. Naquele momento não me fazia sentido, não era nenhuma paixão latente em mim a parte de automação, mas depois que eu realmente conheci, aí sim começou a fazer sentido e hoje, para mim isso é muito engrandecedor porque eu consigo ver o quanto de vidas que a gente muda hoje, o tantos de empreendedores que a gente consegue ajudar eles a dar o próximo nível, que é hoje para isso que a Ferdorf existe. A Ferdorf existe para ser a ferramenta de quem quer construir um novo mercado, quer construir um novo futuro. Então a Ferdorf possibilita com que as pessoas trabalhem de maneira mais confortáveis e entreguem uma produtividade muito maior. Esse é o nosso objetivo e isso hoje me move muito. Cara, a Ferdorf representa não só para mim, mas para todas as pessoas, eu acredito, que estão hoje aqui. Tomo a liberdade de falar em nome da minha equipe, mas a Ferdorf tem um propósito muito latente. Eu acho que o que faz você passar por dificuldades e continuar é basicamente o propósito. Todas as pessoas sabem melhor do que eu que o mundo do empreendedorismo ele é um mundo muito difícil. E foi como a gente conversou, o empreendedorismo você vai ter os picos e os vales. E o que eu acho que faz a gente permanecer quando a gente está no vale é basicamente o propósito. Então a gente leva isso muito a sério, foi o que a gente criou, o método Ferdorf, que é o que realmente possibilita com que as pessoas produzem mais rápido, com melhor qualidade e de maneira mais barata. Por quê? Porque a gente percebeu que só entregar uma máquina por si só, isso não mudaria a vida de um cliente nosso. E a gente viu isso da pior maneira, a gente viu que uma máquina só não mudaria a vida de um cliente nosso com a gente entregando a máquina para ele. Então, basicamente, esse aprendizado no meio do caminho forçou a gente a criar um método onde que a gente agora sim pode bater no peito e falar, cara, hoje a gente consegue mudar a vida de várias pessoas, sejam eles clientes ou as pessoas que continuam na nossa equipe. Eu acredito que a vida ela é passageira, então muitas pessoas vão passar por aqui, muitas pessoas passarão por aqui, passaram e passarão. E eu acho que o que vai demandar essa longevidade da Ferdorf sempre vai ser o nosso propósito. O sonho de empreender, eu acho que ele nunca existiu. Eu acho que o que ele sempre existiu foi o sonho de fazer algo diferente. Foi algo totalmente natural. Então, que nem meu empreendedorismo nasce comigo lá no SESI ainda, na 6ª série, aonde que eu comprava livros de pessoas de série mais alta, de séries de pessoas mais velhas, para vender para o pessoal da minha série, ou até mesmo comprar do pessoal da minha série para vender para o pessoal mais novo. E isso basicamente não foi ensinado. Isso eu acho que foi a pontinha ali, a fagulha do início do empreendedorismo. E eu sempre acredito, e é uma coisa que eu até converso sempre com a minha noiva,
que eu acredito que aonde você tem rentabilidade, você não tem segurança. Isso, uma linha muito tênue, que ou você investe em rentabilidade ou você investe em segurança. E eu acabei me acostumando a não ter a segurança. Então, desde sempre, eu nunca prezei por segurança. Então, eu acho que isso é algo que me conforta um pouco na caminhada do empreendedorismo. Não precisar da segurança no meu dia a dia. A Ferdoff, basicamente, para quem também não sabe, o nome Ferdoff significa Fernando, que é meu pai, Doris, que é minha mãe, e Felipe. Quando eu decidi montar a Ferdoff, eu estava pensando em fazer uma tatuagem para homenagear meus pais. Só que naquele momento eu entendi que se eu fizesse uma tatuagem, no momento que eu morresse, a homenagem iria se encerrar. Então, com a criação da Ferdoff, com o propósito que a gente leva, eu acho que é uma forma disso se perpetuar. Isso é uma homenagem não só à minha mãe e ao meu pai, mas isso é uma homenagem também a todos os empreendedores que querem mudar de vida e utilizam a Ferdoff para mudar. Eu acho que todo mundo que segue grandes nomes aí de influentes de investimento é porque querem mudar de vida. E a Ferdoff vem para mostrar que a forma de você mudar de vida não é só através de um investimento, mas através de uma máquina também, você com certeza pode mudar de vida, inclusive de uma forma muito mais acelerada do que o investimento. Então eu basicamente acredito sim nos 3 pilares, quem escreveu isso foi até o Thiago Nigro, mas eu acredito nos 3 pilares, que você precisa gastar menos, ganhar mais e investir melhor. Todos esses influencers, ele ajuda as pessoas a investir melhor. Eu tô aqui para ajudar as pessoas no ganhar mais e gastar menos. Então a gente é um passo anterior de quem está buscando prosperidade. Não só o início, eu acho que toda a trajetória ela é muito dolorosa e dolorida, né? Então, nós nascemos dentro de uma incubadora em 120 metros quadrados, produzindo máquina de 10 metros quadrados. Então, você imagina, era loucura o que a gente fazia com 2 pessoas trabalhando nessa empresa. Então, é um processo de começo muito difícil, aonde que as pessoas falam que você é louco, que isso nunca vai dar certo. E conforme os passos vão andando, as pessoas vão cada vez mais te incentivando a desistir. Porque cada problema que você passa, cada situação que você passa, você precisa ter muita perseverança para continuar e ter um propósito muito forte para continuar. Então o começo, ele é difícil, mas não só o começo, eu diria que toda a trajetória. O projeto ele nunca vai ser bem aceito por todos, nada vai ser bem aceito por todos. E você precisa saber quem que você quer seguir. Várias pessoas falam que quem vai te puxar para baixo não é uma pessoa que você não conhece, são as pessoas próximas de você. Então, porque todo mundo quer se igualar, eu acho isso legal. Eu particularmente quero me igualar com várias pessoas, por isso que eu quero subir vários degraus. E tem várias pessoas que querem se igualar com outras pessoas, mas que não estão dispostas a subir os degraus. Ou seja, então ela vai tentar sempre puxar para baixo. Então quando você começa a criar um projeto e começa a dar certo, várias pessoas vão fazer força para te parar. E eu acho que esse ponto é um ponto muito importante para você ter alguns combinados e valores com as pessoas que estão ao seu lado e com você mesmo. Porque o que vai te guiar, o que vai fazer você crescer ou não, o que eu acredito, tá? Eu acho que cada um tem um ponto de vista, mas o meu, não que eu cheguei muito longe, mas aonde eu cheguei, eu acho que é a persistência. E a persistência nada mais é alguns combinados que nós temos. Nós basicamente iniciamos fabricando máquina. E a gente sempre começou com esse propósito. Nós sempre carregamos uma frase com nós, que é: dê às pessoas máquinas incríveis e elas farão coisas maravilhosas. E a gente sempre trabalhou em cima dessa frase. Só que a gente percebeu que a máquina por si só não muda a realidade de nenhuma empresa. Que as pessoas precisam de auxílios em diversos outros pontos que envolvem uma máquina. Vou falar bem resumidamente, mas é uma parte técnica.
Mas entenda que uma máquina ela envolve toda a parte de desenho, toda a parte de programação, parte de setup, parte de escolha de ferramenta, de linha de produção, tudo isso está envolvido e a gente conseguiu criar um método, graças a vários clientes que a gente acompanha perto, a gente conseguiu desenvolver esse método onde ele é patenteado. Então só nós hoje podemos vender que as pessoas que hoje adquirem Ferdoff, elas conseguem produzir mais rápido, melhor e mais barato. Por quê? Porque a gente hoje não entrega só uma máquina. Apesar da gente entregar hoje a melhor máquina do mercado, com os melhores componentes, os componentes mais potentes e as taxas de resultado, porque eu acho que todos os empreendedores hoje eles olham indicadores. Então hoje a gente consegue entregar uma máquina com melhor taxa de mergulho, com maior avanço rápido. Tudo isso é tecnicamente, mas o que eu estou te mostrando é que hoje a gente se preocupa não só em entregar os maiores resultados, que são indicadores, mas a gente também se preocupa na conclusão do sonho dos nossos clientes. Por isso que o slogan da Ferdoff foi mudado. A gente já teve vários slogans, 3 slogans, mas hoje o nosso slogan é nós acreditamos em sonho, porque a gente parou para construir um método para conseguir realizar os sonhos dos nossos clientes. Eu não sei o que o futuro me espera sobre máquinas, mas olhando para trás, eu posso ver que eu sempre tive um propósito de fazer algo diferente. Eu nunca respeitei o status quo. Eu continuo não respeitando o status quo. Ou seja, eu continuo não respeitando as formas convencionais de pensar. E hoje, a ferramenta que a gente conseguiu desenvolver para levar um propósito, para levar uma prosperidade para as pessoas, foi através não só da máquina, mas da máquina junto com o método. Então, isso para mim, eu me sinto muito abençoado quando eu vejo que Deus me entregou um belo projeto de uma máquina com um método fantástico. Ou seja, ele entregou para a gente algo fantástico para a gente conseguir impulsionar as pessoas que conhecem a gente. Sem o método, infelizmente, a gente só está entregando a melhor máquina do mercado. Não que isso não seja um diferencial. Eu acho um bom diferencial entregar a melhor máquina do mercado. Mas eu acho um bom diferencial entregar a melhor máquina do mercado para quem já trabalhou com máquina, para quem já tem essa vivência, para quem já utilizou, seja uma router CNC ou um centro de usinagem. Tudo que você desenha num computador, a gente vai trazer isso para a realidade com uma máquina CNC. Então, Felipe, uma impressora 3D, sim, ela acaba utilizando o método CNC, o programa CNC, mas ela basicamente deposita material. A gente trabalha com usinagem, então a gente retira material. Então, basicamente, tudo hoje que é desenvolvido em madeira, MDF, alumínio, aço, todos esses materiais passaram por uma máquina CNC. Então hoje, que nem o público que a gente mais atende é o público marceneiro. Imagina só que hoje está totalmente em alta o móvel orgânico, né? Então, que todas as feiras de arquitetos e tudo que acontece, eles estão falando em móveis orgânicos, móveis sem linha reta, né? E isso para construir manualmente é muito complexo e a gente traz a solução. Então, o que um arquiteto desenha, a nossa máquina faz. Então, estou te dando um exemplo aqui de marcenaria, mas é um leque infinito de possibilidades de construções. A gente realmente gosta muito dessa tecnologia e a gente acha que é uma facilidade muito grande para a humanidade. O sucesso de um empreendedor não é o quanto ele não errou, é o quanto ele errou e ele aprendeu.
Então, o método basicamente foi, infelizmente, entregando só máquinas. Então, por alguns anos a gente entregou só máquina e toda aquela esperança que a gente depositava que o cliente iria mudar de vida não aconteceu. Isso foi frustrante para nós e para os nossos clientes. E tem um livro do Paulo Vieira que chama O Poder da Autorresponsabilidade. A gente trouxe essa responsabilidade para nós. E a gente precisava entender o que a gente precisava fazer de diferente para aquilo começar a se concretizar. E aí foi onde a gente conseguiu entender que precisava de um método. Então, esse método começou como um suporte técnico, que virou um suporte técnico vitalício e que virou o método Ferdoff, quando hoje a gente tem um cronograma que a gente acompanha semanalmente os nossos clientes. Então, inclusive, a entrega da máquina dos nossos clientes hoje está prevista dentro do método. Se eu não estou enganado, acho que é na 6ª semana que eles recebem a máquina. Então, a primeira semana, uma reunião de kickoff com engenheiros de aplicação da Ferdoff, ou seja, para poder entender toda a realidade daquele nosso cliente, para a gente desenhar um plano de ação para aquilo se concretizar. Então, os primeiros 6 meses, a gente está preocupado em aplicar aquela máquina, fazer tudo isso rodar, e os outros 6 meses a gente está preocupado em otimizar. Então, tirar tempo, diminuir custo, aumentar a qualidade, tudo isso. Então, a gente fica 12 meses, semanalmente, 54 semanas, acompanhando o nosso cliente lado a lado para que tudo isso se concretize. O método é o que a gente hoje pode oferecer uma melhor produtividade, uma melhor qualidade e um menor custo. Sem o método, infelizmente, a gente só está entregando a melhor máquina do mercado. Não que isso não seja um diferencial. Eu acho um bom diferencial entregar a melhor máquina do mercado. Mas eu acho um bom diferencial entregar a melhor máquina do mercado para quem já trabalhou com máquina, para quem já tem essa vivência, para quem já utilizou, seja uma router CNC ou um centro de usinagem. Eu acredito sim na meritocracia dessas pessoas, mas em primeiro instante eu preciso igualar elas, para que todas elas entrem para essa competição do mercado com igual vantagem, ou seja, que elas briguem por meritocracia, porém tendo igual vantagem, tendo igual conhecimento, tendo igual benefícios. Hoje basicamente a gente tem a nossa linha de máquina CNC, que ela é tanto voltada, eu tenho tanto a linha de router, tá? Então eu tenho 2 modelos de router. A minha linha Entry, ela é voltada para empresas que estão começando, ela está voltada totalmente focada em custo-benefício, mesmo ela sendo uma linha de entrada, a gente bate agressivamente em algumas outras máquinas de performance. Quando você olha só a ficha técnica dela, o datasheet, ela até parece uma máquina performance, mas ela na verdade ela é uma máquina de entrada. Então eu tenho a linha Entry para marcenaria, comunicação visual, para cutelaria, todos esses segmentos a gente tem essa linha voltada para o custo-benefício. Nós temos a linha Crafts também, que aí já é uma linha voltada para performance, então também voltada para marcenaria, comunicação visual, cutelaria, modelação. Todas essas empresas conseguem ter essas 2 frentes, seja uma máquina custo-benefício, seja uma máquina performance. E já no centro de usinagem, que é para trabalhar com inox, com aço carbono, com ferro fundido, esses outros materiais, nós temos 2 linhas. Nós temos a linha Advanced, que é para esses materiais que eu falei, e a linha Evolution, porque talvez você trabalhe com material não ferroso. Alumínio, bronze, latão, grafite, todos esses materiais, você não precisa de uma máquina tão robusta quanto uma linha Advanced. Mas também já é legal que ela seja uma máquina carenada, que ela tenha trocador de ferramenta, lubrificação, refrigeração. Ou seja, a gente pensa no dia a dia dos nossos clientes. Então, por isso que a gente desenvolveu uma máquina específica para cada um deles e com método para poder entender a vida deles e colocar tudo isso em prática. Então, a Ferdoff começa com uma turbulência muito grande, com você precisar fazer uma força muito grande para aquilo começar a rodar. Depois que está em movimento, é mais fácil você permanecer que continue rodando, mas você tirar isso e colocar para rodar é bem difícil. Então, por isso que nós começamos dentro de uma incubadora, em 120 metros quadrados, e por isso que muitas pessoas duvidavam que isso daria certo, que isso começaria. Porque você começar só com a cara e a coragem é muito difícil, mas normalmente é o que dá certo. Você tendo a cara e a coragem,
tende a dar certo muito mais do que quem tem só o recurso, quem tem só o capital. E hoje nossa máquina mais vendida é a máquina Halter ainda. A gente sabe que a parte de centro de usinagem tem um grande mercado, mas que a gente hoje ainda não domina. Hoje a gente é muito bom mesmo no nosso arroz com feijão, é máquina Halter, a gente entende muito sobre marcenaria, que a gente vive muito isso. Então, que a gente basicamente está no dia a dia dos nossos clientes, que hoje são marcenarias. Mas a parte de centro de usinagem, hoje a gente já colocou bastante empresa para rodar. Inclusive, temos um parceiro nosso que o sonho dele era conseguir entrar na Coca-Cola. E finalmente, hoje ele é uma das pessoas que fazem a parte de molde para as garrafas Coca-Cola. Então, isso pra gente é muito legal ver as pessoas realizando os sonhos delas. A gente foi considerado como a primeira startup do segmento por conta um dos pontos, esse é a acessibilidade. Então a gente conseguiu pegar um mercado que era totalmente inacessível, que só tinha os coronéis desse mercado, a gente conseguiu trazer pessoas normais a investirem em máquinas, a crescerem as suas empresas, por conta da gente entregar um produto com um custo justo, né, com um preço justo e além de tudo entregar um acompanhamento. E esse método Ferdorf que eu falei diversas vezes, o mais legal de tudo é que eu não cobro R$1 por isso dos meus clientes. Então a gente já entrega isso junto com o preço da máquina. Então, além deles adquirirem a máquina, eles conseguem ter a certeza que aquilo vai dar certo. Cara, eu acho que o maior desafio em você gerir um negócio é a inteligência emocional. Porque vai ter dias que você não está bem e vai ter dia que as pessoas não estão bem. E você precisa ter uma inteligência emocional muito grande para saber que ninguém acorda querendo errar. Então, que os erros vão acontecer, que eu vou errar e o restante da minha equipe vai errar. E que vai ter dias que eu não estarei bem e que o restante da minha equipe não estará bem. E que a gente precisa manter tudo isso em harmonia. Então eu acho que o maior desafio de um negócio é você ter inteligência emocional e ter o dedo assertivo para as pessoas que você contrata. Primeiro foco para a gente construir algo grande é você focar em construir algo grande. Então eu nunca quis construir uma marca para batatais. Eu acredito e ouso dizer que se eu tivesse focado em batatais, a Ferdorf hoje já teria fechado. Porque a Batatais nunca teria demanda para montar o tamanho da empresa e a responsabilidade de empresa, que é o que a gente sonha e o que a gente constrói diariamente. Então, eu acho que você precisa focar em coisas grandes, em caminhos grandes. E para isso você precisa abaixar um pouco a sua vaidade, porque quem só toma pedra quem sobe em palco. Só erra quem faz. Então, e vai ter muitas pessoas para te apontar o dedo, falar que você errou, falar tudo isso, vamos dizer assim, quando você errar. Então você precisa abaixar basicamente a sua vaidade e ousar construir coisa grande. Só constrói coisa grande quem ousa a errar. E eu basicamente acordo todo dia sabendo que eu vou errar. Eu quero, no meu dia, o que eu sempre falo, eu foco em acertar uma vez. Eu erro 9 e se uma eu acertar, eu aprendi 9 vezes e tive sucesso, vamos dizer assim, em uma delas. Então, eu acho, concluindo, é você focar em coisa grande. Eu basicamente passeio em todos os bonés, né? Então, a Ferdorf, como eu falei, ela nasceu com 2 pessoas, então eu já tive o boné do financeiro, eu já tive o boné do RH, eu já tive o boné da produção, já tive boné... O único boné que eu acho que eu nunca tive na Ferdorf foi de soldador. Confesso que não sei soldar. Mas todos os outros bonés na Ferdorf eu já usei. Planos ousados é a gente se tornar os maiores até 2030 e eu acho que a gente vai conseguir antes disso. Mas falando do passo a passo, a gente pretende montar 30 lojas o ano que vem e chegar a 109 lojas até 2025. Estamos muito bem assessorados para isso, estamos desenvolvendo novos softwares, estamos melhorando o método Ferdorf, estamos melhorando nossas máquinas, estamos colhendo muito feedback com os nossos clientes, os clientes que infelizmente a gente
não conseguiu entregar uma experiência tão boa, a gente está em contato com eles para ver como que a gente consegue corrigir isso. E tentando sempre organizar aqui a casa para que todas as vezes que a gente errar, porque eu tenho certeza que nós erraremos, que a gente aprenda de maneira rápida e não cometa o mesmo erro.